Pernambuco tem atualmente cerca de 1.400 mulheres em situação prisional. Uma triste realidade, né? Nas celas, cumprindo suas dívidas com a sociedade. Estas mães, filhas, mulheres muitas vezes marginalizadas desde a infância. Como a Justiça atua na tentativa de ressocialização e reinserção dessas mulheres na sociedade? O que a gente pode fazer para romper esse ciclo de violência que leva ao cárcere? Para falar desse assunto tão delicado e polêmico, nós voltamos a receber hoje, no Conversando Com, a desembargadora Deise Andrade, que é coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Doutora Deise, mais uma vez, quero te agradecer a tua presença aqui para a gente conversar mais um pouquinho, tá? Seja bem-vinda. Eu é que agradeço, né? Pessoalmente, para mim é uma honra, né? Estar aqui com você. Eu admiro muito o seu trabalho, a sua sensibilidade. E para o Tribunal de Justiça a oportunidade de falar um pouco, né, sobre a ação do Tribunal de Justiça também com essas mulheres encarceradas. Tá, vamos lá começar já falando sobre exatamente as mulheres encarceradas. Qual é o perfil hoje dessas mulheres que estão lá? Eu não saberia te dizer um perfil específico, embora a gente iria começar no ano passado, em 2020, a gente tem um outro projeto dentro dos presídios, exatamente para fazer um levantamento sobre esse perfil e, mais que isso, resgatar a mulher de antes da prisão. Porque todo mundo tem uma história antes de chegar no cárcere, né? E com a mulher é diferente, porque a prisão da mulher ela tem desdobramentos muito diferentes da prisão do homem. Ela rasga o tecido familiar, ela destrói e assim, ela desconstrói toda a família. Quando a mulher está fora de casa, ela desconstrói a família. Se ela tiver filho, ela pode perder o pátrio poder dessa criança. E são muitos desdobramentos que acontecem com a mulher encarcerada. E há uma preocupação realmente de fazer esse resgate. Desestabiliza muito, né? Isso. É verdade que a maioria das mulheres que estão presas lá, elas estão ali por culpa de um crime do companheiro? É possível que isso aconteça, eu não diria todas, né? Porque existem mulheres realmente que entraram na marginalidade, entraram no mundo do crime por si só, ou mesmo acompanhadas de algum, né, companheiro delas, ou de alguém que se envolveu, ou começou na adolescência. A gente não tem como dizer se todas são, mas eu posso dizer que em muitos casos acontece o ingresso no sistema prisional da mulher a partir de uma violação, por exemplo, ela ser até mesmo obrigada, sofrer até uma violência doméstica e ser obrigada a, por exemplo, levar droga para o presídio. E aí, quando ela é revistada, ela está com a droga. Então, efetivamente, ela está cumprindo, ela está cometendo uma violação. Porque o crime de tráfico, por exemplo, é um crime que tem múltiplos fatores. Não é só o traficante que tem em casa, mas é aquele se você leva essa droga, se você está portando essa droga. Então são muitos verbos, como a gente costuma dizer, que induzem e que comprovam que houve o crime de tráfico da lei de tráfico específica, né? Então acontece isso também. Essas mulheres serem, nos momentos da visita íntima, elas serem obrigadas a conduzir essa droga. E já que eu falei em visita íntima, eu vou aproveitar esse gancho e dizer que é bem interessante, porque no presídio masculino existe a visita íntima, né? As mulheres visitam os companheiros, as mães visitam os filhos, mas no presídio feminino essa visitação é muito reduzida. Era o que eu ia perguntar agora. Eu tive a impressão que as mulheres, elas ficam realmente sozinhas. A solidão é maior. Eu achava que era uma impressão minha, mas já estava me comprovando. Realmente acontece. Ela recebe a visita da mãe, porque mãe sempre visita filho, né, e filha, de algum filho que ela tenha, mas do companheiro é muito reduzida, é quase zero a visita do companheiro. Abandonada. Ele, de fato, abandona. Caramba. Eu achei que era uma impressão minha, mas comprovadíssimo, né? Infelizmente é uma realidade. Como é que a gente pode garantir a cidadania dentro de um presídio? Eu acho que fazendo projetos, né, de resgate da mulher. Existem muitos projetos que são feitos nos presídios, de capacitação, ensinar alguma atividade, né, de manipulação de material, algum trabalho assim que seja realmente um trabalho manual, mas também trabalho que
use a cognição da mulher. Porque existe uma inteligência a ser resgatada e que às vezes fica adormecida, porque está ali enclausurada. Então há uma preocupação de fazer um resgate em todas as dimensões, para que essa autoestima e trazer de volta aquela mulher antes dela chegar na prisão, isso realmente possa acontecer. Joia, deixa eu lhe perguntar agora sobre um projeto que a gente conseguiu fazer junto, né, de certa forma. Eu recebi um convite da senhora em 2019, finalzinho de 2019, né, pra gente fazer um trabalho lá dentro do presídio. E pra mim foi, assim, um presente. Então, através desse convite, eu comecei a pensar como é que a gente poderia atuar realmente. Então, tive o prazer de estar com essas mulheres, lá dentro do presídio, fazendo esses registros das mulheres que estavam grávidas e algumas que tiveram seus filhos ainda dentro do presídio. Para mim foi realmente um presente. Já aqui mais uma vez agradeço essa oportunidade, né? E aí eu queria saber como é que funciona esse apoio à mulher grávida e à mãe dentro do presídio. Antes de responder a tua pergunta, né, eu vou falar também desse projeto, que você se sentiu honrada e a gente também se sentiu muito honrada. Eu acho que, na verdade, foi uma união de propósitos, né? A gente pensou em fazer e não sabia como executar. Tive a informação e a indicação de conversar com você. Quando conversei, você já tinha tudo tão desenhado na sua cabeça e eu acho que fez só essa junção, né? Essa junção dos propósitos e foi realmente muito relevante para aquelas mulheres, né? Houve uma aceitação muito de imediato do próprio sistema de ressocialização através da Secretaria de Defesa Social, que é quem tutela, né, todos os encarcerados junto com o Poder Judiciário, e foi realmente algo fantástico, né? Foi uma coisa assim que foi um divisor de águas, com certeza, na vida daquelas mulheres. E aí, respondendo a tua pergunta com relação ao que é que o Poder Judiciário faz para essas mulheres presas e grávidas, na verdade, hoje, existe na própria legislação, no próprio Código de Processo Penal, a possibilidade dessas mulheres, quando estão nessa situação, em ficarem numa prisão domiciliar. Certo. Eu vou tentar esclarecer como é que isso efetivamente acontece, porque não é automático. Às vezes você pode ter uma mulher que está numa situação grávida, está presa, mas se ela voltar para casa, ela termina sendo um risco maior para os filhos menores, porque ela já estava, por exemplo, no envolvimento muito severo com o tráfico, e isso causa um prejuízo à convivência dos filhos numa situação dessa. Então, necessariamente, a gente não tem como manter todas as mulheres que estão grávidas fora do sistema prisional quando elas estão cumprindo pena ou estão com alguma medida de prisão preventiva decretada. O que a gente analisa é a cada caso, analisa concretamente cada caso, e aí, a partir dessa análise de todo um conjunto, a gente pode manter essa mulher em prisão domiciliar. Quando ela já tem uma sentença, ou seja, quando ela já é uma mulher condenada, porque existem aquelas que estão presas provisoriamente, né? Estão respondendo o processo, estão aguardando a conclusão do seu processo, mas estão presas por uma situação específica, né? Legal. E existem aquelas que já estão condenadas, estão cumprindo a pena. Nessas que estão cumprindo a pena, as próprias varas de execuções, elas têm uma dinâmica diferente que atende de uma forma mais efetiva essa mulher. Por exemplo, quando elas estão já no 6º, 7º mês de gravidez, mais ou menos, elas já são colocadas numa prisão domiciliar, para que quando elas tenham o filho, isso não aconteça dentro do sistema prisional. Certo. Até porque há um dificultador. Quando, por exemplo, ela entrar em trabalho de parto estando no sistema prisional, porque precisa empreender uma logística grande para conduzir essa mulher para o hospital, etc. Quando ela já está na prisão preventiva, fica fácil, na prisão domiciliar. A gente colocar na prisão domiciliar quando ela já está realmente cumprindo a pena. Aí se acompanha mais ou menos esse tempo da gestação para auxiliar e que ela não tenha o filho, né, estando no ambiente prisional. Entendi. Como é que a gente pode atuar para ajudar a mulher para ela reintegrar ela ao mercado de trabalho? Veja, eu disse no início que a gente tem um outro projeto que a gente quer fazer, né? Iríamos começar, já estávamos com todo um
uma logística de questionário, visitei, estive lá no presídio, conversei com a direção e tudo, mas veio o isolamento social, a gente ficou impedido até de entrar. Provavelmente a gente vai retomar esse projeto, porque a gente quer exatamente fazer uma identificação de como era essa mulher antes dela ser presa, para que a gente possa identificar qual é a expertise dela, porque todo mundo tem um dom, todo mundo tem um talento. Eu falo isso com muita tranquilidade, sei que você que tem sensibilidade também. Mas a sociedade não gosta desse tipo de assunto, né? Ela sempre enxerga a pessoa que está encarcerada como aquela pessoa que, não, tem que ficar lá mesmo. Não serve para nada. Há quem diga que, não, tá lá, eu que estou pagando a hospedagem dessa pessoa. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte: enquanto sociedade, você tem que lembrar que uma pessoa que fica presa, que foi condenada a uma pena de 5, 6, 7 anos, ela vai voltar um dia para a sociedade. Então eu preciso fazer o maior esforço para que quando ela voltar, ela de fato esteja uma pessoa melhor. Claro que eu não estou falando daquelas penas de 30, 40, 50 anos, porque isso de fato, quando alguém tem uma pena dessa dimensão, é porque houve o cometimento de um crime muito grave, até mais de um. Então, claro que essa ressocialização é diferente. Mas essas penas menores, não, a gente precisa realmente ter uma investida bem acentuada para devolver para essa mesma sociedade, porque ela vai conviver comigo e com você. E com todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, precisa a sociedade entender isso, que não é algo que a gente não pode deixar de fazer. A gente precisa se comprometer e fazer, realmente. E existe algum canal, algum meio de, se alguma empresa, algum particular queira ajudar, tem alguma forma? O sistema prisional, a Secretaria de Ressocialização sempre recebe apoio, né? Toda empresa, ou todo empresário, ou toda pessoa física que queira se aproximar do sistema prisional com esse objetivo de dar para essas mulheres alguma atividade que elas possam desenvolver durante o período que estão encarceradas, para depois se transformar numa atividade remunerada e ela possa realmente, né, ter a dignidade de trabalhar e ter a contraprestação do seu trabalho, é sempre bem-vindo. Há uma dificuldade de se ter empresas, né, por vários fatores, mas sempre que as empresas tomam essa iniciativa e procuram o sistema prisional, elas são bem-vindas. Abraçar a causa, né? Acho que é um pouquinho, cada um fizer um pouquinho já isso, alivia. Isso. Né? Nem que seja de uma forma, como a senhora falou, né? Que as pessoas pensassem um pouco que essa pessoa vai voltar para a sociedade. Nem que seja de uma forma egoísta, tá? Então vou ajudar para... Porque quero conviver com a pessoa melhor. Nem que seja assim, pelo menos dessa forma já é positiva para o todo, né? É verdade. Acho que chegamos ao fim da nossa conversa. Queria lhe agradecer mais uma vez. Sempre muito bom contar com tua fala, com teu... Aprendo bastante, realmente. Muito obrigada. A gente agradece muito, né? E sempre que precisar conversar temas, não só comigo, mas com outras pessoas do Poder Judiciário, nós estamos à disposição. Porque é muito importante esclarecer a população. E fazer com que a gente reflita um pouco também sobre essas questões, que muitas vezes... Eu falo por mim que até não ter contato com o projeto que a gente fez junto, eu não parava para pensar como é que era a realidade dessas pessoas que estão lá e fiquei grávida, estou presa. Realmente eu não parava para pensar. E estar lá perto, conversar, escutar um pouco a história, realmente foi muito emocionante. Até hoje eu me emociono muito lembrando, foi muito bom mesmo. É isso, vamos terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, a gente se encontra na próxima quarta-feira, tá? Até mais!